alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Análise e Modelagem de Sistemas. Espero que estejam com papel e caneta para anotarem eventuais dúvidas. Então, vamos lá? Nesta aula, iremos trabalhar com a criação de um modelo de sistema, ou seja, usar o modelo de domínio para delinear o escopo do sistema a ser desenvolvido e falar também sobre a arquitetura do sistema, conhecendo as principais arquiteturas possíveis. Podemos dizer que a criação de modelos é uma atividade comum em várias áreas de trabalho, principalmente nas profissões que fazem projetos, como engenharia, arquitetura, dentre outras profissões. Normalmente, o uso de modelos ajuda o profissional a entender melhor o funcionamento de um sistema, sua relação com o ambiente onde está inserido e sua troca de informações com os usuários ou as pessoas que irão usar esses sistemas para alguma tarefa. Em computação, frequentemente usamos modelos para analisarmos e desenvolvermos sistemas de informação. Nesse caso, o modelo de domínio é um desses diagramas utilizados pelos analistas. É importante ressaltar, pessoal, que em todo projeto é necessário o uso de modelos que nos ajudem a compreender melhor o funcionamento dos sistemas. Nesta aula, estudaremos o modelo lógico de um sistema, ou modelo conceitual, como alguns preferem chamar. Além de conhecer a sua importância e as técnicas utilizadas para sua criação. E ao final desta aula, saberemos como representar graficamente esse modelo. Uma informação importante: o modelo de domínio não é um modelo de projeto de software, ou seja, ele não representa componentes de software, como rotinas, bibliotecas, programas executáveis, dentre outros, mas sim uma representação de coisas do mundo real, isto é, coisas que o nosso cliente é capaz de reconhecer como uma de suas tarefas de trabalho, ou ferramentas que ele usa geralmente para executar suas funções. Ficou claro? Ok. A modelagem de domínio, também chamada de modelagem conceitual, é a atividade de encontrar quais conceitos são importantes para um determinado sistema. Esse processo nos ajuda a entender melhor o sistema e o negócio de nosso cliente. Portanto, ele nos ajuda a entender o que o nosso cliente precisa para executar o seu trabalho. Logo, a construção do modelo de domínio é basicamente a identificação dos diferentes conceitos no domínio do problema e a documentação dos resultados em um modelo conceitual. Para os autores Serafini e Cunha, numa edição de 2010, existem definições e recomendações importantes sobre como construir esse modelo. Segundo eles, é importante obter uma decomposição do problema em termos de conceitos e objetos e de seus relacionamentos. No caso do modelo conceitual, nós procuramos capturar todos os conceitos ou ideias que o cliente reconhece. Para construir um modelo conceitual de nosso sistema, precisamos identificar os conceitos, os atributos de conceitos e os relacionamentos entre conceitos. Vamos entender melhor cada um deles? O conceito é um objeto, uma coisa ou uma ideia. Por exemplo, um cliente, estudante, professor, matrícula, manutenção, atendente, venda, dentre outros. Um conceito ele deve possuir geralmente símbolo, intenção e extensão. O símbolo são as palavras ou imagens que representam um conceito. A intenção é a definição de um conceito e a extensão é um conjunto de exemplos aos quais o conceito se aplica. Para melhor compreender, vamos associar isso a exemplos? Por exemplo, utiliza-se pedido em um sistema comercial. Utiliza-se jogador em um sistema de jogos. Utiliza-se sala em um sistema de escola. E quartos em um sistema de hotéis. Entenderam? Assim ficou fácil, né?
O atributo é um valor de dado lógico de um conceito. Sendo assim, devemos incluir em nosso modelo conceitual todos os atributos que de alguma forma devem ser memorizados, ou seja, todos os atributos que de alguma forma devem ser guardados pelos conceitos. Vejamos. Os atributos podem ser primitivos ou não primitivos. Chamamos de atributo primitivos aqueles que são naturais para um determinado conceito, ou seja, são informações que qualificam, particularizam ou definem aqueles conceitos. Os tipos de dados associados a esses atributos são os clássicos estudados na disciplina de programação: strings, booleans, inteiros, enfim, são vários. Já os atributos não primitivos são aqueles compostos de seções separadas ou que promovem operações que são usualmente associadas a eles próprios, tais como análise sintática ou validação, ou que têm outros atributos ou que são uma quantidade como uma unidade claramente definida. Devido à semelhança entre atributos e conceitos, podemos usar as mesmas técnicas utilizadas em conceitos para a identificação dos atributos. Como assim? Serafim e Cunha, que são os autores já mencionados, apresentam dicas para a identificação dos atributos. Exemplos dessas dicas: valores simples ou numéricos geralmente são atributos. Se um conceito ou uma propriedade não pode fazer alguma coisa, ele é um atributo. Temos aqui um exemplo claro disso. Nesse exemplo, tenho um conceito chamado estudante em um determinado sistema. Após a reunião com os clientes, foram identificados dois atributos: nome do estudante e curso do estudante. Porém, considerando que um curso não é um dado particular de estudante, na verdade ele pode identificar várias outras coisas, como colégio, formação profissional, sala de aula, etc., podemos pensar se curso do estudante deve ser um atributo de estudante ou um novo conceito. A regra, pessoal, é transformar em conceito tudo o que deixa dúvida em relação à sua classificação. Assim, curso de estudante será criado como um novo conceito em meu modelo de domínio. Entenderam? A maioria dos sistemas que iremos desenvolver apresentará, no mínimo, alguns conceitos, que terão algum tipo de relacionamento com outros conceitos. Por exemplo, em um sistema acadêmico, um professor leciona uma disciplina. Nesse caso, temos um relacionamento entre professor e disciplina, e esse relacionamento recebe o nome de leciona. Outro exemplo, um estudante escolhe um curso, o relacionamento é escolhe. Outro exemplo, um estudante faz uma prova, o relacionamento é faz. Um estudante pertence a uma turma, o relacionamento é pertence. Logo, podemos dizer que uma associação é um relacionamento entre conceitos que indicam uma conexão com significados e interesses definidos. Lembrando, pessoal, que para que o relacionamento ele seja identificado como associação, ele deve ser preservado por algum tempo dentro do sistema. Ou seja, não faz sentido indicarmos um relacionamento entre dois conceitos que acontece uma única vez durante a existência do sistema. Será a mesma coisa que desenvolvermos uma função dentro de um sistema que será usado somente uma única vez pelo próprio usuário. É importante lembrar que a associação também deve ser identificada por um nome, da mesma forma que o conceito e o atributo. Usamos a definição de multiplicidade ou cardinalidade para definir a quantidade de relacionamentos que podemos identificar entre dois conceitos num certo sistema. No exemplo anterior, podemos notar que entre os conceitos professor e disciplina, temos a associação leciona. Dizemos então que sua cardinalidade é de 1 para muitos, porque um professor ele pode lecionar muitas disciplinas. Um outro exemplo é entre os conceitos estudante e turma, que temos a associação pertence a.
dizemos que a cardinalidade dessa associação é de 1 para 1, ou seja, um estudante só pode pertencer a uma única turma. Só uma observação importante, que fique claro que não existe nenhuma limitação quanto ao número de associações que os conceitos podem ter. O que eu quero dizer é que a definição desse número depende do sistema que está sendo desenvolvido em questão. A UML, Linguagem de Modelagem Unificada, apresenta sua maneira de representar graficamente as definições que estudamos nas sessões anteriores, conceitos, atributos e associação. Essa representação gera um diagrama que chamamos de modelo de domínio ou de modelo de conceito da UML. Representamos um conceito como uma caixa dividida em 3 partes, conforme a imagem. Observe que, nessa imagem, na parte de cima, colocamos o nome do conceito. Na parte do meio, colocamos os atributos do conceito. No modelo conceitual, a parte de baixo está sempre em branco, pois nela colocamos os comportamentos do conceito que não são analisados nesta etapa. Vejamos um exemplo bem claro nessa outra imagem, onde é possível observar que o conceito aluno possui 2 atributos, nome e curso. As associações são representadas por uma linha que liga os 2 conceitos. Cada associação deverá receber um nome. Os números em cada lado da linha descrevem a cardinalidade ou multiplicidade da associação e nos informam quantas instâncias de cada conceito podem existir. Por exemplo, esta imagem apresenta a notação que utilizamos para mostrar a cardinalidade de uma associação. O símbolo asteriscos significa muitos. Note a sutil diferença entre pontinho asteriscos e asteriscos. Esse último é muitos, significando 0 ou mais conceitos. E o primeiro significa 1 ou mais conceitos. Nesse outro caso, pontinho 40 significa de 1 até 40 conceitos. O outro 5, que são exatamente 5 conceitos. E por último, 3, 5 e 8, que representam exatamente 3, 5 ou 8 conceitos. Entenderam? A cardinalidade são restrições que limitam a possibilidade de combinações de entidades em relacionamentos. Na razão de cardinalidade, é expressa a razão ou proporção de participação de um relacionamento. E nesse caso, a transcrição gráfica das proporções é de 1 para 1, 1 para n e n para n, onde n significa muitos. Observe a imagem e veja que aqui estamos falando de uma proporção de 2 pessoas que estão participando de uma relação. Então vamos analisar esta relação. Pessoa escreve livro. Nesta relação, tanto uma pessoa pode escrever vários livros, como um livro pode ser escrito por várias pessoas. Então, se nós fôssemos falar da razão, eu teria n para n. Quando eu uso a notação de razão, eu coloco sempre só o número. Não coloca-se o mínimo e máximo. Coloca só o número. Vamos analisar um caso que dá para entender melhor. Estante guarda livro. Nesse caso aqui, eu tenho que um estante pode guardar vários livros, mas cada livro só pode estar em uma única estante. Assim, nós temos essa notação aqui, que é uma notação, é uma razão de cardinalidade. Por que eu chamo de razão de cardinalidade? A gente sempre analisa do lado oposto, ou seja, uma estante guarda N livros e cada livro só pode participar de uma estante. Isso também pode ser melhor lido como uma razão, uma proporção, ou seja, dado um relacionamento estante-livro, esse relacionamento é de uma estante para cada N livros. É por isso que a gente escreve no oposto. Nesse caso aqui, a gente diz que cada livro que está no lado oposto está associado a, no máximo, uma estante. Então, a gente sempre lê do lado oposto.
cada estante do lado oposto estão associados a N livros. Então, há a razão de 1 para N. Na verdade, este 1N que vocês conseguem observar representa aquela relação de 1 para N, ou de 1 para muitos. Um relacionamento pode envolver ocorrências de uma mesma entidade. Nesse caso, estamos diante de um autorrelacionamento. Observe o exemplo: casamento é um relacionamento que envolve duas ocorrências da entidade pessoa. Para facilitar o entendimento, em geral, costumamos identificar o papel de cada entidade no relacionamento. Para o exemplo aqui nesse caso, marido e esposa. Temos aqui a cardinalidade do relacionamento. Estamos diante de um relacionamento possui entre as entidades empregado e dependente. Consideramos as seguintes questões. Um empregado pode não ter dependentes? Um dependente pode ter mais de um empregado associado? Determinado empregado pode possuir mais de um dependente? Pode existir dependentes sem algum empregado associado? Na realidade, estas respostas desses questionamentos dependem do problema sendo modelado. Entretanto, para que possamos expressar essas ideias no modelo, é necessário definir uma propriedade importante do relacionamento, sua cardinalidade, que é um número que expressa o comportamento de determinada entidade associada a uma ocorrência da entidade em questão, através do relacionamento. Como já temos definidos alguns estudos sobre o processo de desenvolvimento de sistemas, podemos agora começar a descrever nosso diagrama do modelo conceitual. Para que isso aconteça, devemos seguir duas etapas que são primordiais. A primeira coisa que fazemos é escrever os conceitos e os atributos, e logo depois identificar as associações, que são os relacionamentos existentes entre esses conceitos. Vejamos. No caso da primeira etapa, por exemplo, considerando o sistema hospitalar, esta imagem apresenta os conceitos identificados após as reuniões com os médicos, ou seja, conceito médico, conceito paciente, conceito medicamento e conceito equipe. E no caso da segunda etapa, uma boa técnica é fixar um conceito e considerar as relações com os outros conceitos. E como identificar isso? Na verdade, a gente faz a seguinte pergunta: esses dois conceitos estão relacionados? E se estiverem, imediatamente decida o nome do relacionamento e sua cardinalidade. Nesse exemplo, as perguntas seriam feitas da seguinte maneira. Pergunta 1. Médico e paciente estão relacionados? Sim, cada médico atende um ou mais pacientes. Pergunta 2. Médico e equipe estão relacionados? Sim, cada médico dirige uma equipe. Pergunta 3. Médico e medicamento estão relacionados? Sim, cada médico prescreve um ou mais medicamentos. Note que, fazendo essa pergunta, fica fácil identificar a existência ou não de associações entre conceitos e sua cardinalidade também. Essas perguntas, pessoal, devem ser feitas até que se esgotem todas as possibilidades de associações entre os conceitos. Ao final, o diagrama final ficará conforme a imagem apresentada. Nesse caso, temos que médico atende um ou muitos pacientes, que médico dirige uma única equipe e que médico prescreve um ou vários medicamentos. É importante seguir um roteiro de ações para o desenho do diagrama do modelo conceitual. Como exemplo de algumas dessas ações, nós temos listar os conceitos candidatos, usando identificação de substantivos relacionados com os requisitos que estão sendo considerados, desenhar os conceitos no modelo conceitual, no caso, o modelo de domínio, escolher um conceito e fixar seu lugar no diagrama,
e colocar graficamente os conceitos relacionados próximos a esse conceito também, encontrar para cada conceito as associações entre ele e os demais conceitos, acrescentar a associação, ou seja, acrescentar o relacionamento entre os conceitos com a escrita de nome significativo, acrescentar na associação sua cardinalidade e também acrescentar os atributos necessários para completar os requisitos de informação. Existem várias formas de se projetar um software, dependendo de seu objetivo e funcionalidade. Na arquitetura de software, são definidos modelos que podem ser utilizados para que cada projeto esteja com o formato mais adequado para o seu uso. Começamos o estudo da forma como nossos sistemas podem agrupar seus componentes. Pelo estudo das camadas nas quais podemos dividir nosso projeto, aprenderemos quais os tipos de arquitetura podemos usar para que tenhamos um bom projeto. Dessa forma, estaremos nos preparando para as futuras fases de desenvolvimento de um sistema de forma planejada e que atenda às necessidades dos nossos clientes. Após a fase em que levantamos os requisitos do sistema, precisamos nos preparar para transformarmos esses requisitos em uma implementação. Uma boa estratégia para chegarmos à implementação é dividirmos o problema em problemas menores. Assim, esses problemas menores podem ser vistos como blocos, que possuem algumas vantagens. Podemos reutilizar esses blocos, qualquer dependência dentro de um bloco fica local a ele, podemos trocar blocos equivalentes e alguns blocos podem ser padronizados também. A arquitetura de software, ela mostra a forma como o sistema está dividido, ou seja, mostra a forma como o sistema está organizado. E mostra também como as classes, os subsistemas e as camadas estão logicamente organizadas. Essa organização geralmente é feita utilizando-se os conceitos de camada e partições. A interação entre as camadas se dá pela troca de informações entre elas, as que estão nos níveis superiores e as de níveis mais inferiores. A imagem apresentada aponta dois tipos de camadas: arquitetura em camadas estritas e arquitetura em camadas relaxadas. A arquitetura em camadas estritas acontece quando uma camada solicita apenas os serviços da camada inferior. E a arquitetura em camadas relaxadas acontece quando uma camada superior solicita serviços de várias camadas inferiores. Para facilitar a divisão das camadas de um software, é importante que cada camada tenha uma responsabilidade bem definida. E é necessário que as camadas sejam definidas de maneira que os níveis inferiores executem serviços gerais e as de níveis superiores executem mais serviços específicos do sistema. A UML, linguagem de modelagem unificada, pode ser utilizada para representar a arquitetura de software. Essa primeira imagem apresenta os símbolos que utilizamos na UML para representar os pacotes e subsistemas. Já esta outra imagem mostra um exemplo de arquitetura. Aqui nós temos consultas, uma parte de interface gráfica, enfim. Esse é todo o processo em relação à representação gráfica da UML. Existem vários tipos de arquiteturas de sistemas. Como exemplo, arquitetura em uma única camada, arquitetura em 2 camadas, arquitetura em 3 camadas, arquitetura em N camadas e arquitetura SOA, ou seja, arquitetura orientada a serviços. Sobre a arquitetura em uma única camada, era muito comum até a década de 1980, com a utilização de mainframes e terminais de computadores. Todo o processamento era centrado em um único computador. A arquitetura em 2 camadas surgiu com a difusão da utilização dos microcomputadores nas empresas e permite uma melhor escalabilidade na utilização dos recursos computacionais disponíveis. Esta imagem é uma arquitetura adotada nos serviços cliente-servidor tradicionais, onde a camada cliente trata da lógica de negócio e da interface com o usuário,
E a camada servidor trata dos dados, que relacionamos como sistema de bancos de dados. A tecnologia cliente-servidor é uma arquitetura na qual o processamento da informação é dividida em módulos ou processos distintos. Um processo é responsável pela manutenção da informação, no caso servidores, e outros responsáveis pela obtenção dos dados, os clientes. Os processos cliente enviam pedidos para o processo servidor, e este, por sua vez, processa e envia os resultados dos pedidos. É no servidor que normalmente ficam os sistemas mais pesados da rede, tais como os bancos de dados. As máquinas clientes são menos poderosas, pois não rodam aplicativos que requerem tantos recursos das máquinas. O importante em uma máquina em arquitetura cliente-servidor não é que todas as máquinas sejam do mesmo fabricante ou do mesmo tipo. O que realmente é importante é o fato de todas as máquinas poderem se interligar pela rede. A arquitetura em 3 camadas é uma melhoria da arquitetura em 2 camadas e resolve alguns problemas, pois aumenta a escalabilidade, permite mudanças mais fácil na lógica da aplicação ou na interface com o usuário, permite acessar fontes de dados heterogêneas, ou seja, permite sistemas gerenciadores de bancos de dados diferentes. Como podemos observar na imagem, as camadas são em 3. Camada de apresentação, que representa a interface gráfica com o usuário, camada de aplicação, que representa a lógica do negócio, e a camada de dados, que representa exatamente os sistemas de banco de dados. A arquitetura em N camadas ou arquitetura em multicamadas permite o acesso por meio de navegadores web. Qualquer dispositivo pode acessar o sistema via web. Não necessitam da instalação de softwares nos clientes, só no navegador. A atualização do software é imediata e permite balancear a carga de serviços em vários servidores também. Nesse caso, as camadas são divididas em camada de apresentação, camada de regra de negócio e camada de acesso de dados. Esse isolamento possibilita a reutilização do código e facilita a manutenção e o aperfeiçoamento do código. O desenvolvimento também é facilitado, pois há uma clara decomposição de funcionalidade, o que permite aos desenvolvedores concentrarem-se em diferentes partes da aplicação durante a implementação. A camada de apresentação oferece conteúdo estático e conteúdo dinâmico personalizado, que pode ser apresentado nos demais variados formatos disponíveis, como HTML, XML. É implementada com o uso dos componentes visuais da plataforma .NET, tanto para os ambientes web quanto para ambientes desktop. O objetivo aqui, pessoal, é permitir ao desenvolvedor obter produtividade através da facilidade do desenvolvimento interface. As classes dessa camada utilizam os serviços oferecidos pela camada de negócios. Já a camada de regras de negócios é responsável por implementar a lógica de negócio da aplicação. Nela estão todas as classes inerentes ao domínio da aplicação. E a camada de acesso de dados é responsável pela persistência e acesso aos dados da aplicação. Ou seja, ela isola o resto da aplicação do meio de armazenamento usado, de maneira que, se o meio de armazenamento for trocado, apenas as classes desta camada precisarão ser modificadas ou substituídas. A camada de arquitetura tem como objetivos a modularidade, que é dividir a aplicação em módulos tão independentes quanto possível, a manutenibilidade, que é reduzir o custo de manutenção da aplicação, extensibilidade, que é permitir que novas funcionalidades sejam adicionadas sem grande impacto nas já existentes, reusabilidade, permitir que classes e componentes sejam reusados em outros módulos da mesma aplicação ou em outras aplicações.
Tem como vantagem o desenvolvimento da aplicação, que é feita de forma rápida, simples, fácil e com um custo muito baixo. O acesso à fonte de dados está separado em seu próprio componente, de forma que o código da aplicação de frente não possui código SQL embutido. A informação da conexão é mantida somente no serviço XML, minimizando a manutenção do cliente. A camada de acesso a dados pode ser atualizada em um único local centralizado e você não precisa distribuir componentes ao cliente quando houver alterações nesta camada. E desvantagem é manter a aplicação pode se tornar uma tarefa muito complexa, pois qualquer alteração em um nome de campo ou tabela terá que ser feita em diversas partes da sua aplicação. Note que esta imagem apresenta uma arquitetura típica N camadas. Esta arquitetura representa e ao mesmo tempo relaciona a camada de apresentação, web, aplicação e camada de dados, como já foram definidas anteriormente. Na arquitetura com N camadas para sistemas distribuídos, aparecem as figuras clientes e servidor. Para que esta relação de solicitação e atendimento aconteça, é necessário a existência de meios de conexão entre ambas as partes, meios públicos, privados ou mistos. Qualquer equipamento, que nós chamamos de processo, pode atuar como cliente ou servidor, dependendo do momento, devido à troca de informações. Um dos problemas relacionados à arquitetura em N camadas é a dificuldade de se fazer aplicações distribuídas multicamadas. Os principais requisitos para se implementar aplicações distribuídas são persistência, tolerância a falhas, gerência de transações distribuídas e balanceamento de carga. As camadas podem ter vários nomes: apresentação, que é a interface cliente, web e aplicação de dados. No caso da arquitetura cliente-servidor em N camadas, tem como vantagens oferecer maior estruturação no processo distribuído, baseado no conceito de serviços, permite compartilhamento de recursos eficiente, oferece transferência de localização, permite comunicação entre processos através da troca de mensagens, o que torna a arquitetura fraticamente acoplada, e oferece encapsulamento de serviços. E como desvantagens, é a maior complexibilidade, dependência de comunicação e custos mais altos que em soluções centralizadas. A arquitetura SOA, Arquitetura Orientada a Serviços, permite que um programa acesse uma aplicação remota. A tecnologia empregada atualmente é a de Web Services, que é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com essa tecnologia, é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. A SOA, ou Arquitetura Orientada a Serviços, expõe as funcionalidades de um sistema para outro programa, além de ter como vantagem a independência de plataforma, onde uma parte do sistema pode ser feita em uma linguagem e a outra parte em uma segunda linguagem de programação, a vantagem da integração de serviços de forma fácil e a vantagem de composição de serviços para criar serviços maiores e mais complexos. Utilizamos SOA, ou Arquitetura Orientada a Serviços, quando queremos que um programa acesse uma aplicação remota distribuída. Além disso, queremos cruzar domínios administrativos. Deve-se ter uma forma de expor a funcionalidade de um programa para outro programa. Atualmente, a tecnologia empregada é Web Services. Esta arquitetura ela tem como característica promover integração fácil, acesso a sistemas por outros sistemas e não somente por usuários, pode misturar linguagem de programação, java.com.net, composição de serviços para criar serviços maiores usando outros serviços, e serviços podem ser descobertos, assim como a comunicação frequentemente assíncrona. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa terceira aula. Conhecemos o modelo conceitual e seus principais componentes: conceito, atributo e associação.
Estudamos que as associações entre os conceitos podem ser uma ou várias e que elas indicam a cardinalidade da ocorrência do relacionamento entre dois conceitos. Aprendemos como representar graficamente todos os elementos do modelo e ainda como montar o diagrama final. E aprendemos importantes conceitos sobre a arquitetura de software, que é a organização de blocos de forma a aumentar a qualidade e a eficácia dos sistemas, além dos tipos de arquiteturas que são mais comumente usados no mercado. Espero que vocês tenham gostado e, em caso de dúvidas, postem as mesmas nos fóruns Tira Dúvidas da nossa terceira aula. Um abraço e até a semana que vem!